Olá pessoal, hoje eu vou dar uma aula bem especial para vocês. É uma aula sobre mesoestruturas, lattice ou scaffolds, que são técnicas de modelagem voltada para a impressão 3D que geram peças extremamente complexas, leves e de altíssima resistência. O que é uma mesoestrutura? Uma mesoestrutura é uma estrutura onde você repete células unitárias ou módulos, que a gente pode ver aqui, e ele vai se repetindo de forma que eu consiga reduzir a massa, aumentar a rigidez aonde vale a pena aumentar a rigidez e reduzir a massa ou diminuir a rigidez do meu objeto aonde eu não preciso de tanto esforço. Como uma consequência, a gente pode fazer uma analogia que cada um desses módulos unitários, dessas estruturas, lembram a gente cristais, que a gente vê lá em metais. E também pode lembrar a gente alambrados, ou também estruturas treliçadas metálicas, que são outros tipos de estruturas que seguem o mesmo tipo de padrão de mesoestrutura. A gente pode dizer que tem alguns tipos básicos de estruturas, células abertas, células fechadas, que geralmente são aleatórias, né? Aleatórias estocásticas, alguns tipos de estruturas que são bidimensionais. Ah, Marlon, isso daí me lembra muito qual que é o nosso preenchimento, nosso enfio. Verdade, cada enfio ele segue um tipo de padrão de construção de estrutura bidimensional. O que a gente vai ver hoje são estruturas tridimensionais, que acabam gerando outro tipo de benefício para a gente em algumas peças também. Como que esses modelos são criados? O jeito mais fácil é criar o padrão que vai ser repetido. Então, o jeito mais fácil que a gente acabou identificando e que os pesquisadores acabaram criando computacionalmente é gerar um cubo, que é o cubo que vai ser repetido, onde a gente remove uma parte dentro. Então, nesse primeiro exemplo, a gente está removendo com uma operação booleana uma esfera de dentro do cubo. Então, a repetição dessa esfera, desse cubo com esfera removida, vai ser nosso padrão ou nossa regra de construção da mesoestrutura. O outro de baixo ele mostra um cubo de corpo centrado, onde cada um dos vértices do cubo são o início de uma linha e todos apontando para o centro. A remoção de todos esses elementos acabam gerando a nossa estrutura, que é uma estrutura de linha. A gente tem algumas outras formatos que acabam se alterando conforme o tamanho do cubo, tamanho da esfera, tamanho de linha, a posição da linha, se vai ser cubo, se vai ser um hexágono, qual é o tipo de prisma. Então tem muitas combinações possíveis, cada um vai acabar implicando numa resistência diferente. Fora isso, a gente tem outro tipo de aglomeração. Como que a gente pode organizar esses cristais, essas unidades? A gente tem dois tipos básicos. O regular, que a gente pode ver na esquerda, onde a gente tem a repetição desses cristais e simplesmente a remoção da geometria externa. A segunda opção que a gente tem é o conformado. Nesse conformado, eu dobro e vou ajustando a orientação de cada um desses cristais de forma que a geometria fique mais próxima possível da geometria original que eu tinha projetado. Ok? Como a gente tinha visto, a resistência é diferente. Nesse caso, cada um desses cristais acaba tendo uma resistência muito semelhante a uma mola na parte inicial. Depois ele tem uma tensão de escoamento, ou seja, ele começa a deformar permanentemente ou plasticamente. Ele tem um período onde tem-se a absorção de energia e depois a parte de cima começa a encostar na parte de baixo, que é a densificação dessa estrutura, onde você tem novamente um aumento de esforços. Cada um dos cristais e das regras que a gente tem vai ter um tipo de comportamento diferente e, como uma consequência, ele vai ter uma resistência diferente conforme a orientação e a posição dele.
Então, esse tipo de estrutura gera um comportamento anisotrópico adicional na nossa estrutura, nas nossas peças que são fabricadas geralmente por manufatura aditiva ou impressão 3D. Os principais softwares que a gente utiliza é o NTopology, o Fabnet e o Within. Todos eles são pagos, apesar disso, o NTopology tem uma parte não paga que é muito extensa, então você consegue fazer a maioria dos seus projetos com o NTopology. O Fabnet ele é interessante porque para quem que é estudante, porque daí ele é gratuito. Por outro lado, eu vou mostrar em um outro vídeo para vocês como fazer exatamente as mesmas coisas usando somente, exclusivamente técnicas de modelagem 3D, como o SolidWorks. Então tudo que a gente faz no NTopology, Fabnet e Within, a gente pode fazer no SolidWorks. Então hoje a gente vai fazer esse exemplo usando o NTopology. O nosso exemplo vai ser uma biela. Então nessa biela a gente vai acabar criando estruturas customizadas, mesoestruturas na parte interna das 3 regiões. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que criar um outro tipo de sólido exatamente na posição onde a gente teria. Então, aqui só para a gente acabar identificando, eu criei esses sólidos que vão ser exatamente por onde vão passar a minha geometria, né? Cada um desses sólidos vai ter um tipo de mesoestrutura específico. E também criei a parte externa, a partir daquela minha geometria inicial, e os contornos internos. Por que tem esses contornos internos? Porque normalmente nesse tipo de peça eu tenho algum tipo de rotação ou engaste. Então essa parte interna é importante que a gente mantenha sem uma mesoestrutura. Exportando esse objeto para STEP ou algum outro tipo de arquivo neutro, a gente consegue importar no nosso NTopology. Importando para o NTopology, a gente tem nossas geometrias, onde o que é mais importante nesse momento para a gente são os 3 objetos que vão ser a mesoestrutura. Olha lá, que é o cilindro interno maior, cilindro interno menor e o elo de ligação entre os meus 2 elos da biela. Para esse caso, eu vou começar a criar nossa mesoestrutura escolhendo regras, que são aqueles cristais ou aquelas células unitárias que a gente tem. Então, nesse caso, eu posso escolher alguns tipos de regra. Vou dar um exemplo para vocês aqui: cubo de face centrada, indo para hexagonal, hexagonal face centrada, corpo centrado, alguns outros tetaédricos ortogonais, que são um pouco mais complicados. E como opção a gente consegue alterar qual que é o tamanho em x, y, z, qual que é a rotação e a posição do ponto x. Então a gente consegue alterar esses tipos de mesoestruturas através desses parâmetros básicos, sabendo qual que é a repetição. Eu vou começar com um cubo simples na minha estrutura central. Então, esse cubo simples, se eu gerar, olha lá, ele gera cubos grandes. Posso alterar a minha estrutura para 888, por exemplo. Olha lá, agora ele já ficou um pouco melhor. Mas mesmo assim tem parte dessa estrutura que fica para fora dos limites do meu objeto. Para isso eu faço um envelopamento que é chamado de Arp to Fit. Então, fazendo esse envelopamento, consigo garantir que todas as minhas estruturas estão dentro desse meu limite. Beleza, é esse tamanho que eu quero, está tudo ok? Não, Marlon, eu queria que ele
fosse inclinado. Como que eu posso fazer? Eu posso girar ao redor do x, y, z. Se vocês observarem, tem o sistema de coordenadas aqui embaixo. Então, ao redor de x, ele vai rotacionar ao redor do eixo da biela. Então, eu poderia rotacionar, por exemplo, 45 graus ao redor da MOZ. Então, olha lá, eu rotacionei toda essa estrutura, gerando um envelopamento. Consigo achar um tipo de estrutura diferenciada. Ok? Notem que nesse caso eu não tenho espessura, são só linhas que marcam por onde vai passar a minha estrutura. Nesse caso eu vou gerar também outras estruturas, nesse caso vou dar um exemplo com hexagonal, selecionando o corpo do cilindro maior. Já vou dizer aqui que ele vai ser um 7 por 7 por 7. Gera minha estrutura, tem muitas arestas, aparo as arestas, fazendo envelopamento. E, olha lá, gerei lá minha estrutura, que olhando de cima parece realmente com o nosso enfio, nosso preenchimento. No outro eu vou aplicar o mesmo tipo de estrutura, hexagonal, com o mesmo tamanho, 8, 8, 8. Gero o hexagonal, olha lá, ele ficou muito grande, então vou diminuir um pouquinho o tamanho. Aparo e gera minha estrutura. Ah, legal. Então, nesse momento, o que está faltando? Eu ter espessura para cada um desses rascunhos de mesoestrutura. Então, selecionando a minha estrutura, que eu consigo selecionar ou clicando nela ou na árvore de construção, aplico uma espessura. Posso dar uma espessura variável ou uma espessura fixa. Nesse caso, eu vou dar uma espessura de 2 milímetros, que é um dos mais fáceis de fabricar numa FDM. Olha lá. Então, consigo ter essa estrutura com espessura. Seleciono um outro, vou dizer que a espessura é um pouco maior, 3. Aplico. E a outra 3 também aplico. Ok? Então, nesse caso, a gente gerou naquela geometria, naqueles limites que a gente tinha atribuído, que a gente queria ter uma estrutura diferenciada, essas mesoestruturas. Nesse caso, a gente pode voltar a mostrar os contornos de limite que não são mesoestrutura, que a gente também tinha aqui no nosso desenho. Então, vou mostrar o interno do menor, interno do maior e mais o externo da biela. Com isso a gente tem o nosso preliminar da mesoestrutura. O que está faltando agora para a gente mandar para a impressão? Falta transformar isso em um STL, gerar uma malha desse cara. Então, para gerar malha, começo selecionando quem que é o sólido que eu vou transformar em malha, gero malha. Posso gerar tamanhos de malhas diferentes. Nesse caso, eu vou deixar no automático mesmo. Olha lá, gerei a malha. Na estrutura, ele aparece, quando eu aplico, que ele virou malha. Seleciono o outro corpo. Gero malha. Gerou malha. Aplico. Apliquei, ele foi para a árvore de construção como malha. Seleciono
o externo, gero malha, seleciono agora a minha estrutura, o meu látex, gero malha, aí vai demorar um pouco mais, por quê? Porque os triângulos são muito menores. Então, se a gente aproximar, lá, são muito menores esses triângulos. Aplico, ele foi transformado para malha. Seleciono outro. Acho que como esse é uma estrutura bem maior, demora mais tempo para fazer a triangulação e gerar os triângulos dessa malha, dessa estrutura. Então, olha lá. Dá para ver porque demorou, porque tem muitos triângulos mesmo. E aí a gente faz a última estrutura, gero a triangulação e transformo em malha. Então, tenho todos os meus sólidos transformados em triângulos. A gente consegue notar que, em alguns casos, um entra dentro de outro. E quando a gente gerar o STL, eles vão se fundir como uma coisa única. Então, como que a gente transforma ele para STL? Seleciono um por um dessas minhas malhas e com o botão direito eu exporto para STL. Então, posso exportar para alguns formatos. Os mais comuns são o 3MF e o STL, que são os arquivos principais utilizados em impressão 3D. Vou ir para o STL, dentro da minha mesoestrutura, e vou salvar a minha estrutura. Após exportar, a gente vai conferir ele no MeshLab, para ver a integridade que está essa estrutura. Vendo lá vou reabrir ele. Mas a gente conseguiu importar de uma forma adequada. A primeira coisa que a gente vê é inspeção da integridade. Se tem algum triângulo que está invertido, ou alguma falta de triângulo, e a princípio está tudo certo, não tem defeito. Então tá ótimo para a gente. Desse ponto para frente, a gente pode mandar para uma impressora 3D, fabricar ele, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Primeiro, como fabricar numa impressora 3D esse tipo de estrutura, e o segundo, como conseguir fazer esse tipo de estrutura complicada lá diretamente no SolidWorks, ou Onshape ou outro modelador CAD. Pessoal, agradeço, espero que tenham aproveitado bem. Próximo vídeo, próxima semana tem mais vídeo.